vamos lá estudar aqui legislação de trânsito, né? Meu nome é professor Luiz Antônio. Vocês podem ficar tranquilos que eu me preparei muito para esse concurso, né? Tem 6 meses que estou me preparando para esse concurso e eu garanto para vocês que vocês vão ter a melhor aula de trânsito existente hoje aí. Você pode ter certeza disso e vocês vão acompanhar. Vocês vão ver que eu vou bater ponto a ponto do Código de Trânsito, porque o legislador, aliás, o examinador, sempre vai retirar as questões de trânsito do Código de Trânsito, ok? Então vem comigo, meta de hoje. Hoje a gente vai começar a trabalhar o Código de Trânsito, né? Vamos aqui, dividir aqui o quadro, bonitinho. Tá? Então hoje nós vamos estudar a Lei 9.503 de 97. Esta lei aqui é o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então o fio condutor da nossa matéria vai ser o quê? Vai ser o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503. Esta lei é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Eu garanto para vocês, para quem gosta de estudar leis, esta lei é a lei que teve mais alterações ao longo do tempo. Mas por que essa lei teve muitas alterações? Devido à complexidade do trânsito brasileiro e para atingir o objetivo do Código de Trânsito. A gente vai observar que um dos objetivos, a ideia central do trânsito é ter um trânsito seguro. Então, na busca de ter um trânsito seguro, essa lei foi muito alterada, principalmente no tocante crimes de trânsito, né? A gente vai estudar os crimes de trânsito também. Então, essa lei ela foi muito alterada, dada a complexidade. E esta lei, nós temos aqui, né? A gente vai estudar essa lei, vamos começar agora, né? De 95, né? 97, aliás, Código de Trânsito Brasileiro. Essa lei, ela tem 341 artigos, tá? 341 artigos, tá? E esses artigos são distribuídos em 22 capítulos, certo? 22 capítulos. Então, gente, quer ficar competitivo, você vai ter que ter uma visão espacial da lei, porque o que vai ser cobrado na prova de vocês vai ser a lei. Tá, então, primeiro capítulo da lei, que vai ser a aula de hoje, para capítulo 1º e 2º, né? Vai ser as disposições preliminares. Essas disposições preliminares é do artigo 1 ao 4º, ok? Professor, o que vai cair das disposições preliminares? Uma questão, pelo menos, na prova de vocês. Aqui vou ensinar para vocês qual que é o conceito oficial de trânsito, né? Qual que é o princípio, qual que é a aplicação do trânsito, os princípios inerentes ao Código de Trânsito. E a banca do CESP gosta muito de cobrar essa questão de princípios, né? Então aqui, vem comigo, uma visão espacial, disposições preliminares, aula de hoje, tá? A gente vai terminar essa primeira parte ainda no primeiro horário. E nós entraremos no segundo capítulo, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Do Sistema Nacional de Trânsito, né, eu vou até anotar aqui para vocês, tá? Para ficar registrado, tá? Pelo menos uma questão na prova, tá? Das disposições preliminares. Do 2, que é o Sistema Nacional de Trânsito, pode ter certeza que serão aí 5 questões na prova de vocês. Por quê, professor? Porque nossa questão do trânsito é bastante complexo. Nós temos competências da União, nós temos competências dos estados, temos competências dos municípios e nós temos bastante confusão em relação a conflito de competências, de circunscrição. Então a gente vai esclarecer todos esses órgãos para vocês. Bacana? Entenderam? Então vamos lá. Então hoje nossa meta de disposições preliminares é Sistema Nacional de Trânsito. Professor, nós vamos terminar o Sistema Nacional de Trânsito. O objetivo era esse, mas eu não posso correr tanto com a matéria, dada a importância, 5 questões e apenas um capítulo para vocês. Então o que o professor vai fazer? A gente vai começar hoje, mas a minha meta é terminar amanhã. Amanhã não, na quarta-feira, o Sistema de Trânsito, o Sistema Nacional de Trânsito. Na sexta-feira, tá? A gente vai entrar, atenção, no capítulo mais importante que vocês vão estudar na sexta-feira, que são as normas gerais de circulação e conduta. Dessas normas gerais de circulação e conduta, eu separei para vocês 20 pontos fundamentais que vocês têm obrigação de ir para a prova. Regras de ultrapassagem, utilização de luzes, então assim, prioridade,
Então, todas são 20 regras que a gente tem que saber, que vocês têm obrigação. Papo reto com vocês, aqui é um estudo bastante pragmático, vocês vão perceber isso. Vocês têm que saber essas 20 regras, tá? Então, tem que anotar essas regras, colocar no caderninho, ir lá na geladeira, deixar as 20 regras ali. Legislação de... luz de trânsito, são 14 regras. São 14 situações que você é permitido utilizar algum tipo de sinalização luz no trânsito. Então, você vai ter que saber quais são essas 14 situações que o examinador vai exatamente cobrar isso. E esse capítulo aqui, normas gerais de conduta, né? Eu vou passar aqui. Ela vai ser o principal subsídio, tá? O principal subsídio para o capítulo mais longo do Código de Trânsito, que são as infrações de trânsito. Tá? Então, se você desrespeita qualquer norma que a gente vai estudar no capítulo 3º, automaticamente você cometeu algo chamado de infração de trânsito. Dos 300 capítulos, artigos que nós temos ali, quase 100 artigos diz referente o que? Às infrações. Professor, mas o que vai nortear uma infração? O que norteia uma infração nada mais é que você vai desrespeitar uma norma de circulação ou uma norma de conduta. Entenderam, pessoal, a importância disso? Então a gente vai estudar, nós vamos começar esse capítulo na sexta-feira e nós vamos terminar em janeiro, quando a gente tem aula, todas as aulas minhas já estão agendadas com vocês aí, já tem um calendário, a gente vai tentar cumprir o máximo possível. Então com isso, só até essa parte aqui das normas gerais, vocês já vão ter metade da prova no bolso, gente, tá? Vamos antecipar aqui, vamos lá, voltando aqui então, a gente começa até na sexta-feira essas normas gerais, tem aqui o 3A, que acrescentou mais um capítulo da condução de veículos por motoristas profissionais, tá? Esse aqui é um outro assunto importante, principalmente na fiscalização das rodovias. Isso aqui diz respeito aos caminhoneiros, motoristas de passageiros nas BRs, né? Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados, do cidadão, educação para os trânsitos, sinalização de trânsito. Hoje eu estou terminando a minha aula de sinalização do trânsito. Tá? E aqui a gente tem uma resolução que eu vou gravar de suporte, que é a resolução 160 do CONTRAN, questão certa também na prova, porque com certeza vai cair alguma questão na prova em relação à placa, né? Então você vai ter que saber quais são as placas de advertência, quais são as placas regulares, regulamentares, todos os tipos de placa está nessa resolução 160. Aqui, infelizmente, a gente vai passar o que está no código. E a aula da resolução 160, obrigação de assistir no online, porque é uma aula aí de 2 horas, tá? Com exercícios bem detalhado, né? Bacana, gente? Então aqui já fomos no capítulo 7º, né? Capítulo 8 da engenharia. Isso aqui é do artigo 90 ao 95 do código, tá? Dos veículos, muito importante dos veículos, por exemplo, no artigo 105 dos veículos, diz respeito aos equipamentos obrigatórios. Você vai ser policial rodoviário federal, você vai estar na rodovia, então você tem a obrigação de quê? De fiscalizar, de conferir quais são os equipamentos obrigatórios. Nesse sentido, tá, nós temos a resolução 014, que já está gravada, já está lá na área do aluno, não sei se liberar passa para vocês, se não liberou a gente vai providenciar ainda hoje à tarde, né? E lá tem os equipamentos obrigatórios, questão certa na prova também. Dos veículos internacional, pequenininho, né? Aí vem uma coisa muito importante para quem vai fazer concurso para Detran, que é o registro do veículo, Renavan, e do licenciamento com licenciamento anual, são coisas diferentes, né? Aí da condução de escolares, condução de moto free, que aqui anexou outro artigo, isso aqui é o mototáxi, né? Outro artigo, não, outro capítulo, e reta final, nós temos esses capítulos aqui, né? Da habilitação. Habilitação, registro e licenciamento, gente, é muito importante para quem faz concurso para Detran, tá? Por quê? Porque Detran é um órgão executivo de trânsito, então é uma atribuição do Detran. Então, da Polícia Rodoviária, claro que nós vamos estar estudando, então não vou aprofundar muito nesse assunto, mas a noção geral vocês vão ter. Bacana? Vem comigo aqui, das penalidades, das infrações, que é o maior de todos, são 100 artigos, a gente vai trabalhar, no decorrer do curso, a gente vai estar trabalhando já, ao mesmo tempo, as infrações. Tal conduta, desrespeitou tal conduta, você já vai cair em tal infração, ok? E quando chegar no capítulo da infração, a gente vai dar uma passada geral e vocês vão estar muito bem na prova aí, né?
Penalidades, medida administrativa, processo administrativo, tá? Dos crimes de trânsito, né? Com certeza aí, crimes de trânsito, nós temos aí 11 crimes de trânsito, a gente vai passar pelos crimes de trânsito, né? E as disposições finais transitórias não é tão importante. Bacana, dei uma geral para vocês. São quantos capítulos então? 22. Aqui está 20, mas nós temos 2 que foram acrescentados posteriormente, que é do Motofree, né? É do Motofree dos motoristas profissionais. São 22 capítulos de trânsito, ok? Professor, e aí? Gente, quem quiser, eu tenho uma lista, tá? Eu tenho uma lista particular do meu WhatsApp pessoal do Brasil todo, tá? Então sempre eu estou trazendo desafios, né? Esse desafio, todos os desafios que eu passo no meu grupo pessoal, é um tipo de desafio com pegadinha. É feito, assim, intencionalmente para o aluno errar. Com o erro, ele aprender a pegadinha para não cair na prova, tá? Eu crio algumas situações hipotéticas e da situação hipotética eu faço a pergunta certo ou errado. Então, quem quiser participar dessa lista de transmissão, tá? Por favor, aqui, ó, meu WhatsApp pessoal, tá? Não respondo dúvidas, ok? Tá? Então, aqui, quem quiser, pode mandar lá para mim, lá, valeu, né? Então, quem quiser, pode estar mandando para mim lá, só coloca PRF, porque aí eu vou colocar na lista certinho da PRF. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Tá? Então, vamos lá. Mais um recado antes de a gente entrar no conteúdo com vocês. Então, a apostila de vocês eu passei a primeira parte, né? Para os alunos que chegaram um pouco depois que eu falei, o material, eu elaborei um material específico, gente, um material focado, tá? Um material com suporte na Constituição, um material com suporte nas resoluções, ele é suficiente, pode acreditar, gente, ele é suficiente. Salvo engano, tem 44 páginas, esse primeiro aí, é a parte 1, 44 partes. A parte 2 está em produção, até o dia 26, minha meta até o dia 30 de dezembro, eu já mandar para vocês a parte 2. A parte 2 vai estar quase finalizada. E depois, a finalzinho lá, crimes de trânsito, eu vou mandar a parte 3. Tá? Isso aí é suficiente. Pode acreditar, vocês vão mandar muito bem. Então vem comigo, vamos lá. Disposições preliminares, né? Então as disposições preliminares, aqui estamos aqui, tá? É o que? É o artigo 1º ao artigo 4º. O que é? Ó, disposições preliminares. Pode anotar aí, depois vocês vão cobrar pelo menos uma questão na prova. Ou seja, são coisas, são princípios básicos, são algumas situações, alguns termos que nós iremos utilizar durante o curso todo, né? Então vem comigo, são 4 artigos, né? Olha a importância dele, né? Vamos lá, o artigo 1º, o caput, ele vai falar do princípio da territorialidade. Pode cair na prova, ou seja, onde que é aplicado o Código de Trânsito Brasileiro. Por exemplo, lá no Manso, por exemplo, no Manso lá, né, lanchas, lá tem trânsito, mas só que não é de veículos, né? Aquele trânsito lá, o Código de Trânsito, as regras de ultrapassagem, as condutas previstas é aplicado lá? Não. Por quê? Porque o nosso princípio da territorialidade é o quê? É o solo. Então não cabe lá. A gente vai falar para vocês nesse sentido aqui. 2, conceito de trânsito, conceito oficial de trânsito. Direitos e deveres, né? Quais são os direitos e quais são os deveres, né? O principal direito, que é a linha mestre, o conceito do legislador em fazer a lei, é manter um trânsito seguro. Tá? Então, qual que é o modelo mental do nosso código? Proporcionar um trânsito seguro. A partir dessa linha mestre, desse pensamento do trânsito seguro, gente, a gente vai desenvolver todas as ações de trânsito. Ah, isso aqui vai colocar em risco. Você vai colocar em risco, ele está o quê? Errado. Então isso aí é o juízo de valor que a gente tem que construir, né? Deveres, né? Dever aqui, esse dever aqui é bem específico, que é o dever dos órgãos componentes. Responsabilidade objetiva, estou achando que a questão de vocês vai ser em relação a isso, porque a banca do CESP gosta muito de comprar responsabilidade, e as regras de prioridade. O parágrafo 4º foi revogado, e eu não acendo vela para defunto, então a gente não vai nem estudar o que foi revogado, né? Conceito das vias terrestres, a gente vai estar aprofundando aqui. E, finalmente, a aplicabilidade da lei. Bacana? Então, vamos lá, artigo 1º, né? Artigo 1º, vamos lá. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres
do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Então isso aqui é o princípio da territorialidade. Vem comigo, ó. Vias terrestres do território nacional. Então isso aqui são as regras, onde vai ser o quê? A área de aplicação do trânsito. Vamos lá, vias terrestres, né? Professor, o tráfego aéreo, de avião, existe trânsito? Claro, aéreo. Essas regras do Código de Trânsito vai aplicar ao tráfego aéreo? Não, porque o princípio nosso é o quê? É o território, é o solo. Bacana? Marítimo, não. O aéreo e o marítimo têm regras próprias, né? Questão do CESP, ferrovias, é no solo? É o território? Mas aplicado aqui? Não. Tem o quê? Tem um código específico da legislação. Bacana? Entenderam? Então é o quê? É o básico, né? Professor, carro brasileiro, motorista brasileiro, tá? Em viagem para a Argentina, lá cometeu infrações de trânsito. Lá cometendo infrações de trânsito no território argentino, ele vai estar sujeito ao Código de Trânsito brasileiro? Não, porque ele vai se aplicar onde? Aqui. Agora, um argentino de lá vem até o Brasil, comete infrações de trânsito. Ele estará sujeito às regras de trânsito? Sim. Entenderam? Princípio da territorialidade? Só isso, né? Aí vem uma palavrinha aqui, ó, de qualquer natureza, né? Esse qualquer natureza, para quem gosta de anotar, eu deixei espaço para vocês, vocês vão colocar aqui, qualquer natureza diz respeito a dois aspectos, né? Aquele trânsito regular e o trânsito irregular. O que está irregular ou irregular, todos eles estarão sujeitos às regras de trânsito. Bacana? Então fechamos aqui o nosso primeiro artigo, ó, princípio da territorialidade. Eu vou só aprofundar um pouquinho essa palavra qualquer natureza, né? Nós temos conceitos aqui grandes, né? E eu vou te falar para vocês, gente, eu gosto de colocar aqui artigo por artigo, porque você pode ter certeza, gente, o seu examinador, ele vai utilizar exatamente o texto da lei. Então você já tem que estar já ciente em relação a isso. Qualquer natureza, ó, qualquer tipo de trânsito, regular ou irregular, tá? Seja de pessoas, animais e veículos, né? Então, resumindo para vocês, quando a gente fala de trânsito, 3 categorias, né? Pessoas, animais e veículos estarão sujeitos às regras de trânsito. Ah, professor, tem lá um animal na via lá solto, está transitando, então está sujeito o quê? Às regras de trânsito, qualquer natureza, tá? Qualquer natureza também diz respeito a pessoas, animais e veículos de qualquer natureza, qualquer espécie, né? Veículos motorizados, motonetas, né? Motociclos, quadriciclos, caminhões, ônibus, então a gente vai falar todas as classificações. Bacana? Então tá pago para vocês o artigo 1º. O parágrafo 1º, ele vai trazer o conceito de trânsito, né? E o legislador aqui, ele colocou um conceito bastante amplo. Ou seja, tudo aquilo que venha transitar na via pública, ele vai ser considerado trânsito. Oi? Vou agora que a gente vai matar aqui, entendeu? Ó, a pergunta do colega é sobre o regular e irregular. Gostei da colocação, mas professor, o que é um trânsito irregular? O examinador pode cobrar isso de vocês, não é isso? Por exemplo, um animal sendo conduzido numa via sem um condutor. Aliás, um animal sem condutor numa via. Ele é o quê? É um trânsito considerado irregular. Mas se o animal tiver com alguém conduzindo esse animal, ele é um trânsito regular, estará sujeito às regras de trânsito. Bacana? A gente vai falar já já esse negócio aí para você. Vem aqui comigo. Então, ó, considera-se trânsito, ó, a utilização das vias, pessoas, veículos e pronto, gente. Vias, trânsito, 3 categorias. Pessoas, tá? Veículos e animais. Vamos falar um pouquinho de português agora? Aqui, ó. Aqui tem uma vírgula, não tem, ó? Animais, né? Então, o trânsito é pessoas, veículos e animais. Esses animais, isolados ou em grupos. Então, animal isolado em grupo pode transitar? Pode, né? Conduzidos ou não. Então, até aqui, essa primeira parte aqui é o que pode ser, o que vai ser objeto de trânsito, usuários do trânsito, né? A parte final, circulação, parada, estacionamento, a gente vai falar já já. Vamos falar agora essa primeira parte aqui, né? Então, olha só, antes de mais nada, no Código de Trânsito, tá? Vem comigo aqui, vou fazer aqui os mapinhas mentais para vocês, né? Nós temos o anexo
primeiro e nós temos o anexo segundo, tá? O anexo primeiro é um anexo de terminologias, tá? Então lá tá todos os seus conceitos. Gente, então acostamento. O normal é a pessoa, eu não sei o que é o conceito oficial de acostamento. O que o cara faz? O cara pega, Ctrl+C e joga no Google, não é assim? Certo? Você não vai fazer mais isso. Você está estudando para um concurso, o examinador não vai retirar as questões do Google. O examinador, se quiser cobrar o conceito de acostamento, ele vai retirar da onde? Do anexo 1. Bacana? Então, o anexo 1, gente, dever de casa. Hoje eu vou passar para vocês somente uma tarefinha, que vocês vão ter que ler 2 vezes o anexo primeiro, tá? Que vai ajudar o professor no decorrer da aula. Então, lá no anexo primeiro, ele traz o conceito de via. Ó, via, superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais. Então, o que vai ser transitado nas vias? Veículos, pessoas e animais, tá? Ok, gente? Entenderam? Compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central, tá? Ok, a gente vai falar mais sobre esse cara aqui. Vem comigo aqui. Primeira parte do conceito de trânsito, né? Pessoas, veículos e animais. Professor, que tipo de pessoa? Primeiro, pessoa física, tá? Professor, pessoa jurídica também é usuário do trânsito? Tá na prova de vocês. Pessoa, sim, né? Aí, pessoa jurídica também. Então, essa palavrinha pessoas, tá? Você tem que entender que o legislador, ele está se referindo a pessoas físicas e às pessoas jurídicas. Concurso é isso, gente, estudar com profundidade. Professor, como as pessoas jurídicas vão ser materializadas aqui? Por exemplo, uma empresa de transporte coletivo de ônibus, coletivo de ônibus da cidade, né? Ela vem sofrer uma atuação. Vai ser o motorista ou vai ser a empresa? A empresa, então, ela é o quê? Usuária do Sistema Nacional de Trânsito, né? Bacana? Vamos lá. Então é o seguinte, para a prova do concurso, pessoas físicas e jurídicas. Professor, o que significa o tal de veículos? Aí aqui é amplo, é todos, tá? Veículos, né? Vamos lá. Automóveis, ônibus, caminhões, isso é o básico. Motonetas, motocicletas, triciclos, quadriciclos, veículos não motorizados. Então, todos o quê? Veículos, aqui é sem exceção. Calma, que o artigo 95, aliás, desculpa, o artigo 60, né? Nós iremos estudar a classificação dos veículos, tudo bem? Artigo não, é 96 nós vamos estudar a classificação de todos os veículos, né? É bastante, tá? Então, veículos, o legislador colocou um rol o quê? Ampliativo. Tudo que é um veículo ele vai ser o quê? Ele está sujeito, né? Agora, esses animais que é objeto de prova que responde a sua pergunta, tá? Então, animais, nós temos o quê? Ó, isolado em grupo. Tá lá um animal isolado lá, ele está no trânsito, então ele está sujeito às regras de trânsito, ele vai ter que obedecer a posição que ele poderá transitar, tá certo? Qual o sentido que ele poderá transitar, essas regras todas, né? E os grupos, né? Nesse sentido, vamos lá. O isolado, ele pode ser conduzido e não conduzido. O grupo, ele pode ser conduzido ou não conduzido. Quando ele, aí vem a questão de prova, quando o animal, todo e qualquer animal, gente, obrigatoriamente, sem exceções, ele tem que ter alguém conduzindo. Se alguém conduz, ele é o quê? Regular, tá? E se não é conduzido, ele é irregular. Explicado? Tá? Dos animais aqui. Agora, por exemplo, um veículo lá está sem licenciamento, ele está sem documentação obrigatória. É outra coisa, é outra norma, tá? Mas ele vai transitar. Bacana? Fechou? 10? Agora, vamos lá. Eu queria o seguinte, eu queria entrar logo no filé mignon, né, gente? O filé mignon são as normas de trânsito. São quantas regras que eu falei para vocês que vocês têm que levar para a prova? 20. Não, 22 são 22 capítulos. O terceiro código, o terceiro capítulo, o capítulo mais importante da vida de vocês. Porque neste capítulo, ele irá falar o quê? As normas gerais de circulação e conduta. Tudo bem, gente? São quantas normas gerais que eu classifiquei? 20.
Tá? É um pouco mais de 20, mas eu fiz o seguinte, eu unifiquei algumas próximas para ficar fácil. Tudo bem? São quantas regras? 20. Tá? O que é aqui? Nessas 20 regras, nós vamos falar sobre isso aqui. Regras aqui, ó, para fins de circulação, tá? E movimentação do veículo. Parada. O que é parada, gente? Proibido estacionar, mas permitida a parada, não é isso? Pronto. Aí, né? Estacionamento, você está 100% imobilizado o carro, né? E aí vai ser estacionamento e você retira o carro, fica parado lá sem pessoas dentro, por exemplo, né? Vamos lá, outro, operação de carga e descarga, né? Operação de carga e descarga é operação de mercadorias. E quando, aí, ó, pegadinha do trânsito, e as pessoas que entram e saem do carro, é operação de carga e descarga? Embarque e desembarque. Então falou embarque e desembarque, você vai vincular quem? Pessoas. Parada. Aí é o seguinte, eu gravei aí o seguinte, gente, boa pergunta. Professor, parada, embarque e desembarque, né? Eu tenho uma live que eu fiz semana passada porque o Código de Trânsito tem uma incoerência. Tá? Tem uma incoerência em relação principalmente à operação de carga e descarga. Tá? O código diz que tem que estar estacionado. Tá? Então a gente vai falar isso, no momento oportuno a gente vai falar sobre isso. Mas a regra geral é parada, ok? Tem uma incoerência aqui, eu não quero adiantar porque é um assunto bem detalhado e a gente tem que explicar com calma. Bacana? Então é o seguinte, ó. Então todas essas pessoas aqui estão autorizadas. Circular, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. O macete, operação de carga e descarga, estou me referindo a quem? Mercadorias. Quando é pessoa, qual que é o nome? Embarque e desembarque. Tá? Vamos lá. Parágrafo 2º. Tá? O parágrafo 2º, aquilo que eu falei para vocês. Gente, se você quer ter sucesso, você tem que ter um modelo mental. Eu sempre falo, essa prova são 40 questões, não são 40 questões? Vai passar no concurso aquele aluno que conseguir fixar mais o conteúdo. Porque são muitos detalhes, são muitas coisinhas. E como que você consegue fixar conteúdo? Você consegue fixar conteúdo, a primeira premissa é você entender a matéria e você ter um juízo mental do conteúdo. Gente, o trânsito, essa lei, o Código de Trânsito Brasileiro, ó, trânsito em condições seguras. O trânsito em condições seguras. Então, todos os órgãos, toda a legislação tem um objetivo. Qual que é o objetivo? É o que? Proporcionar segurança. Quando criou-se a lei seca, né? Ele estava o quê? Querendo deixar o trânsito mais seguro, através da punição. Quando faz educação para o trânsito, para quê? Tudo é o quê? Proporcionar o trânsito mais seguro. Então, o trânsito mais seguro vai ser o quê? Vai ser um direito de todos. Certo? Direito de todos. Professor, tudo bem, se tem um direito, é um dever de quem? Obrigação de quem proporcionar o trânsito em condições seguras? Vai ser o quê? Dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Então, todos os órgãos a gente vai começar hoje, vocês podem ter certeza que hoje vocês já vão matar várias questões de prova. Eu já vou passar para vocês uma noção geral do Código do Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Então, todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em conjunto, têm a obrigação de proporcionar qual que é o trânsito seguro. Esse trânsito seguro, se eu conseguir fixar na cabeça de vocês, vai ajudar muito o professor no decorrer do curso. Falar, gente, essa postura aqui vai ser uma postura que vai proporcionar o quê? Um trânsito seguro. É lógico, né? Vem comigo, vamos lá. A estes quem? Todos os órgãos componentes, né? Aí eu digo para vocês, são centenas e centenas de órgãos, né? Das respectivas competências. Aí a gente já entra no outro assunto que eu tenho que aprofundar. Competências, né? Tá? Competências, pode marcar aí no caderninho, né? Aí na competência eu tenho que dar um pulo lá na Constituição Federal, porque isso aqui é uma competência comum, tá? Uma competência comum. Tem um slide aqui, a gente vai falar sobre isso. Quando a gente fala competência comum, que esse produto, o trânsito, tem responsabilidade a União? Tem. Tem responsabilidade dos estados? Tem. Tem responsabilidade do município? Tem. Cada um dentro da sua outra palavrinha, o quê? Das suas respectivas competências, ok? Vamos lá. Adotar medidas destinadas a assegurar este direito, né? Ok, então vamos lá.
Entenderam que é um direito de todos? Qual que é o direito de todos? Segurança. Quem que deve garantir essa segurança? O Sistema Nacional de Trânsito são todos os órgãos. Então, todos os órgãos, a gente vai caminhar nesse sentido. Tá? Quando ele exige equipamento obrigatório, tá? Significa o quê? Significa que ele quer um trânsito seguro, não é isso? Vamos lá, vamos falar da competência aqui. Antes da competência tem um apontamento aqui, ó. O cidadão também ele é responsável, tá? Nós vamos ver das normas de circulação e conduta que inclusive é possível receber o quê? Infrações de trânsito, penalidades, tá? Vamos lá, competência, né? Vamos lá. Competência, artigo 23 da Constituição. A competência comum. Comum é mais de um, né? Ó, de quem? Da União, Estados e DF e dos municípios. O que é competência comum? Ó, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Olha aí, palavra segurança de novo, não é isso? Então, todos o que? O trânsito, qual que é o modelo mental, por que tem tantas regras para o que? Garantir a segurança. Professor, a delimitação da competência, gente, isso aqui dá muito problema, né? Isso aqui dá muito problema de circunscrição, né? Por exemplo, você pega as rodovias federais que passam nos municípios, não é isso? Aí vai ser circunscrição de quem? Do município ou vai ser responsabilidade da União, que é a rodovia federal? Aí é o seguinte, para resolver essa situação de circunscrição e competência, o CONANTRAN, né, editou a resolução 066 e a resolução 121, certo? Que vai resolver o problema de competência. Professor, precisamos aprofundar? Não, no edital não está prevista essa resolução. Então, vocês têm muita resolução aí para estudar, então eu aconselho para vocês que o detalhe da definição exata da competência está nessas respectivas resoluções. Bacana, gente? Só para falar para vocês que tem muita coisinha aí nesse sentido. Parágrafo 3º. Se eu fosse o CESP, eu ia cobrar isso para vocês. É responsabilidade. Gente, segurança é um direito de todos. Eu passando aqui na avenida aqui na rua aqui na frente do LAC, tem um buraco, certo? Não, tem um quebra-mola clandestino, não tem desses aí? Quebrei a suspensão do meu carro. Eu tive um dano? Quem que vai pagar? Esse quem vai pagar é o parágrafo 3º. É o tal da responsabilidade. Quem vai responder por isso? Certo? E o Código de Trânsito Brasileiro, ele adotou aí a teoria da responsabilidade objetiva. Então, gente, na prova de vocês vai falar culpa administrativa, ele vai falar irresponsabilidade, tá certo? Então, é responsabilidade objetiva, tá? Não subjetiva. A gente vai detalhar isso aqui. Vamos ler aqui o artigo e a gente vai detalhar um pouquinho sobre isso, como que isso, inclusive, que o CESP costuma cobrar, né? Os órgãos e entidades. Componente do Sistema Nacional de Trânsito. Então, ele colocou o quê? Todos, né? Certo? Aí vai na circunscrição. É competência de quem aqui na frente do LAC aqui, se aconteceu esse dano? Quem que será a outra parte? O município, não é isso? O município, entenderam, gente? Porque é o quê? Na circunscrição ali, né? Na competência, né? Responde no âmbito de suas competências, objetivamente. Tá? Por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução. Então, detalhe, gente, a responsabilidade objetiva, o cara vai pegar, ó, 3, ação. Colocou o ação, né? Fez alguma coisa lá que, omissão, ele tinha que fiscalizar o quebra-mola e não fiscalizou. Ele tinha que retirar aquele quebra-mola que não está de acordo com as normas. Então, ele vai responder. Erro na execução, tá? Fez a devida obra, mas houve erro de sinalização, por exemplo, ele vai responder, certo? O que mais, ó? E manutenção, um buraco, tinha que dar manutenção, teve um erro, não teve, né? De programas e projetos de serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Quando você tem um quebra-mola fora das especificidades, fora do local que deveria ter, não coloca em risco a segurança dos usuários do trânsito. Se ele coloca em risco o usuário, ó, segurança, então ele vai ter que responder por isso. O direito sempre, gente, tá, vai cobrar daquele que causa o dano.
Tá? Essa é a regra do direito. Então, o direito sempre vai querer saber quem que causou, quem que provocou o dano. Neste sentido, a teoria do Código de Trânsito foi da teoria da responsabilidade objetiva no artigo 37, parágrafo 6º. Tá? Aí o seguinte, o constitucional está na prova de vocês, artigo 37, não tem? Então o cara já pode vincular, colocar esse assunto lá na prova de direito administrativo, direito constitucional ou administrativo. Tá? Ele pode esse assunto ele pode cobrar em 3 provas. Se ele estiver muito conectado, tá certo, às atribuições da PRF, ele vai cobrar, ele não vai cobrar no trânsito isso, ele vai cobrar onde? Lá no direito administrativo, lá no constitucional. Parágrafo 6º da Constituição. As pessoas jurídicas de direito público. Tá? União, estados, municípios, né? E as de direito privado, prestadora de serviços públicos, né? Aí, as concessionárias, né? Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Então, aquele quebra-mola lá é fora das especificações, totalmente clandestino, me causou um dano. Então, o município vai ter que arcar com o meu dano, né? Tudo bem, mas aquilo lá, aquele dano é o seguinte, foi provocado por um técnico da prefeitura. Ele que causou o dano, ele foi responsável por aquilo ali, certo? Eu vou cobrar do técnico? Não, eu vou comprar da prefeitura. E a prefeitura vai fazer o famoso direito de regresso. A prefeitura vai cobrar a responsabilidade de quem fez aquele quebra-mola clandestino, ok? Contra responsável pelos casos de dolo, regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tá? Então aqui ele não tá falando que só teve intenção, com intenção e sem intenção. Então é o seguinte, o trânsito, moral da história, muito importante. As disposições preliminares, quantas questões na prova? Uma. Eu aposto nisso aqui. Então, na prova, o CESP gosta muito disso. Ele vai falar o seguinte para você. O Estado, a responsabilidade no trânsito, ele adotou da culpa administrativa. Adotou a teoria subjetiva. Tá? O que é subjetiva? Tem que ter culpa. Aquele dano foi provocado, certo? Por responsabilidade. Por exemplo, o cara foi aqui, gente, e colocou... ele colocou um obstáculo na via, um cidadão, e provocou um trânsito. Como está na via, responsabilidade é objetiva, ok? Entenderam, gente? Certo? Vamos lá, resumindo para vocês aqui a legislação de trânsito. Então, na prova, vai cair o seguinte, o Sistema Nacional de Trânsito adotou a teoria da responsabilidade objetiva, ou seja, não precisa ter culpa do município naquele dano. Se está na via, ele vai responder por isso. Tá? Ele vai... Tem direito a regresso? Tem direito a regresso. Tudo bem? Entenderam aí, ó? Teoria da responsabilidade objetiva. Tá? Vamos lá. Último parágrafo desse artigo 1º, né? Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade às suas ações à defesa da vida. Olha aí a questão da segurança, né? Defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Isso aqui vou vincular esse assunto um pouquinho mais para frente. Né? Com certeza, eu acho que vocês já viram falar no CONTRAN. Né? Por exemplo, no CONTRAN, lá tem assento no CONTRAN ou um representante do Ministério do Meio Ambiente. Faz sentido o CONTRAN ter um representante do meio ambiente? Se, olha aí, ó, está aqui, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, nesse sentido aí, nós temos o quê? No CONTRAN já faz uma lógica, né? Vai dar assento a quem? A essas pessoas, esses representantes. Tudo bem, gente? Nela incluída a prioridade. Na preservação à saúde, eu vou mais para frente ainda, né? Na preservação da saúde, lá na educação para o trânsito, nós iremos retornar este assunto, né? Aonde que a educação para a saúde é mais decisiva em relação, principalmente à parte do conhecimento dos primeiros socorros, tá? Então a gente vai voltar nesse assunto quando a gente falar de educação para o trânsito. Bacana? O que você tem que saber? Que é, vida, tá? Vida é o principal, segurança, vida. Aí, questão de concurso, né? Porque o cara às vezes ele não lê com muita atenção. Você tem que incluir meio ambiente e saúde, tá? E saúde. Vamos lá, artigo 2º, né? Aqui, artigo 2º, tá? Artigo 2º, ele vai
conceituar o que são vias terrestres. Tá? Vias terrestres. Tem exceção? Tem exceção. Agora já começa a complicar, né? Começa a complicar para vocês. Nós temos aí 3 exceções no parágrafo único, eu vou trazer outras exceções para vocês. Então é o seguinte, trânsito, princípio da territorialidade, solo brasileiro, território, não no marítimo, não no aquático, nem aéreo, tá ali, né? Estradas, vias, né? Vias terrestres, né? Urbanas e rurais. Tá? Hoje vocês já vão saber quais são as vias urbanas e quais são as vias rurais. Eu vou já adiantar. Rodovia, ela é uma via urbana ou é uma via rural? Estrada é uma rodovia urbana ou uma via rural? Uma estrada, tráfego rápido, trânsito rápido, urbana, exatamente. Então nós temos aí, a gente vai trazer essa conceituação para vocês. Mas aqui nas disposições preliminares, tá? Não fala, ó, urbanas e rurais. Tá? As ruas, avenidas, logradouros, caminhos, as passagens, as estradas, rodovias que terão seu regulamento pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, né? Ou seja, neste conceito da territorialidade, né? Aí tem um macete na internet aí que eu estou copiando deles lá, muito interessante. Ele colocou rapel, né, para fixar, né? Lá, ó, via, ó, ruas, avenidas, passagens e caminhos, estradas, rodovias e logradouros, né? Tá certo? Então isso aqui é o conceito do quê? Do princípio das vias terrestres, né? Ok? Que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais, né? Nesse sentido, vamos lá, eu vou adiantar um pouquinho lá no nosso, das normas gerais de circulação e conduta, ele diz claramente, ó, as vias abertas à circulação, tá? De acordo com a sua utilização, classificam em vias urbanas e rurais. Urbanas, 4 tipos, né? Trânsito rápido, arterial, coletora, local. E via rural, se diz respeito às rodovias e estradas, né? Eu não vou explicar detalhadamente cada uma dessas, porque tem uma aula específica, tá? Mas, vamos lá, estudo nosso aqui, estudo de qualidade, né? Estudo de qualidade. Oi? Né? Estudo de qualidade. Então, quero passar para vocês o seguinte, ó. Toda vez que falar em vias urbanas, gente, é porque está na cidade, esquece. Quando ele falar vias urbanas, o legislador ele está se referindo a 4 situações: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Toda vez que ele falar rural, ele está se referindo a 2 situações: estradas e rodovias. Entenderam, gente? Ok? Vamos lá, vamos adiantar esse aqui, né? Parágrafo único, né? O artigo 2º, o caput, a cabeça do artigo 2º, ele colocou o rapel, não foi isso? Tá? O parágrafo 2º, ele vai trazer algumas situações que vai incluir no caput do artigo. São 3 situações que ele vai trazer, que também é considerado trânsito, né? Via terrestre. E tudo aquilo que é considerado via terrestre, ele vai estar sujeito às regras do CTB. Aos 341 artiguinhos, tá? Certo? Ok? Vem comigo. Para os efeitos desse código, são considerados vias terrestres. Qual que é a importância disso? O que o cara quer? Opa, ele quer dar legitimidade à fiscalização, por exemplo. Tudo que é via terrestre vai cair lá no CTB. Olha só, primeira seção. Praias abertas à circulação pública. Tá? Então, toda praia onde for aberta a circulação pública vai ter o quê? Trânsito, não é isso? Ou trânsito é somente veículos? É veículos, pessoas e vai cair nas regras do CTB. Olha aí, né? Praia particular, se for aberta a circulação pública, o examinador está cobrando de você. Está sujeito às regras de trânsito? Sim. Segunda exceção. Tá? As vias internas pertencentes aos condomínios. Tá? Tá aqui, as vias internas pertencentes aos condomínios. Eu moro num condomínio fechado. Ali é uma via pública ou uma via particular? Particular. Ali eu sou obrigado a obedecer às regras de trânsito
Mas é particular, professor, não é pública. O parágrafo segundo ele fala de pública. Só que, né, o parágrafo único incluiu também essas regras. Entenderam, gente? Só que aí tem especificações de fiscalização, de sinalização. Por exemplo, lá no meu condomínio, tem placa, tem sinalização de trânsito? Tem. O condomínio teve que fazer um projeto, tá certo? Teve que fazer um projeto e submeter ao órgão municipal de trânsito, que no nosso caso é a CEMOB. Aprovou o projeto de sinalização. Quem que pagou? Foi o condomínio ou foi a prefeitura? O condomínio, porque é particular. E na via pública, quem paga é o município, né? Entenderam? Segunda exceção, então os condomínios. E a terceira que pode cair na prova, né? Que foi incluso em 2015, né? Esse cara aqui, vias e áreas de estacionamento, estabelecimentos privados de uso coletivo. Está se referindo a quem? Shopping centers, escola, faculdades, né? Então tudo aquilo que é aberto ao público, entendeu? Não é? Então lá está sujeito também a essas regras aqui. Aí, isso aqui eu tenho que aprofundar mais um pouco, né? Isso aqui foi motivado, para quem ler lá a mensagem da lei, vai ver o seguinte, isso aqui foi motivado, gente, para a implementação daquelas vagas de portadores dos idosos. Lembra aquelas vagas de idosos em estacionamentos, shopping? Então isso aqui foi motivado, tá? Por isso, né? Então aí foi motivado por isso. A partir do momento que incluiu essa parte final do parágrafo único, a CEMOB, por exemplo, pode ir lá aqui no Shopping Pantanal, por exemplo, e fazer a atuação de quem não esteja, tá? Quem está ocupando a vaga indevidamente lá tanto do deficiente quanto dos idosos. Bacana? Entenderam esse cara aqui? Ok? Professor, eu quero ficar competitivo. Tudo bem, isso aqui é suficiente, isso aqui é o básico. Nós temos outras situações, né? Temos outras situações, tá? Então isso aqui também é incluído no conceito lá de vias públicas, vias terrestres. Então, essas vias terrestres, elas estão sujeitas ao quê? Aos 341 artiguinhos do Código de Trânsito, né? Vamos lá. Particulares. Praias abertas, acabamos de ver, condomínios e estacionamentos privados de uso coletivo, tá? Aí nós temos aqui mais o artigo 7A, tá? O artigo 7A nós vamos estudar hoje, inclusive. Então, no artigo 7A, ele inclui uma outra possibilidade, ó, em vias internas de porto organizado, tá? Então, no porto organizado, tá? Porto organizado, mediante convênio, aí ele colocou aí um requisito, né? Ele colocou um requisito, mediante convênio, também nós temos que incluir no conceito e no rol das vias terrestres, tá? Vias terrestres é isso aí. Então ele incluiu mais esse dispositivo aí. Que hora que é o intervalo, gente? 9h30? Não vou nem terminar, eu vou falar para você. Nesse ritmo, nós vamos conseguir adiantar bastante, gente, tá? Eu sei que eu estou acelerado, mas o conteúdo é muito grande, tá? Muito grande e a gente vai aproveitar. Ali está porto organizado, tá? Porto de Santos é um porto organizado? Sim. Eu sou professor de legislação, né, e muitos anos, muitas leis específicas, e para dar aula de lei, a gente sempre eu procuro entender a cabeça do legislador, da pessoa que fez a lei, né? Por que ele fez isso? Então, eu acho, né, eu cheguei à seguinte conclusão, que nesses portos aí, tráfego de caminhões pesados, né, grandes, né, muito problema de desrespeito às regras de trânsito. Aí, né, um lobby muito grande, eles incluíram isso aqui foi incluso há pouco tempo no código, né? Então eles possibilitaram o quê? Porque aqui é o seguinte, gente, porto organizado é de uso coletivo? Não, não é uso coletivo. Shopping é uso coletivo. O cara para taxonar ali, estacionar ali, manobrar, tem que ser alguém autorizado a entrar, não é isso? O uso coletivo tem que ter autorização para entrar? Quando você vai lá no shopping, você só faz o quê? Só o ticket do estacionamento, né? Que é outra coisa, não tem nada a ver. Tá? Então isso não é uso coletivo, isso é uso particular, isso é uso restrito, tá?
Tá? Aqui é unidades autônomas de condomínio? Não. Tá? Então aqui é o... Então, então é o seguinte, então isso aqui é uma outra situação. Tá? Então isso aqui é porto organizado. Confesso que eu procurei na prova, eu procurei milhares de questões de concurso e não encontrei nenhuma questão sobre isso. Ou seja, está na hora de ser cobrado, né? Então é incluído também vias terrestres. Entendeu? Tá? Então esses portos mesmos aí, uma situação aí, né? Mediante convênio. Esse mediante convênio leva uma outra interpretação de prova. Gente, lá no uso coletivo, no shopping, tem que fazer um convênio com a CEMOB para a CEMOB ir lá atuar o cara? Não. Certo? Não tem nada de convênio, cara. Não precisa de convênio. Tá? Agora, no de baixo, precisa de convênio. Tá? Só para... E outra coisa também, que é uma ampliação, né? Nós nos vimos lá o conceito de vias, né? Superfície onde transitam veículos, pessoas, animais, compreendendo pista, calçada. Então a calçada também, professor, essa calçada aqui não é pública, professor, essa calçada aqui é minha. Cara, se está aberta a circulação, estará sujeito o quê? Ao CTB. Tá certo? Aí eu estou no canteiro central, professor. O agente de trânsito não pode me atuar. Pode ou não pode? Pode. Né? Pode atuar. Terminando aqui essa parte, artigo 3º, né? Ele vem reforçar tudo aquilo que a gente já falou, da aplicação, né? Essa aplicação é o quê? Do CTB, dos 341 artiguinhos e mais as 745 resoluções. E essas resoluções dão trabalho para professor, não é consolidada, gente. Então você tem que pegar uma, adiantar, ler. Eu vou falar para vocês que eu já li quase todas, né? Aí tem uma que não tem nada a ver, ela inclui um entendimento numa lá de trás. Aí você tem que voltar. Vem comigo. As disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo. Qualquer veículo. Motoneta, moto, bicicleta, triciclo, quadriciclo, caminhão. Tá? Qualquer veículo. Tá? Bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas neles expressamente mencionadas. Tá? Ok? E finalmente, está aqui, os conceitos e definições estabelecidos para efeito deste código estão no anexo 1. Tarefa de vocês, tá? Tarefa de vocês, vocês vão ter que dar uma lida nesse anexo 1, tá? Dar uma lida geral. Gente, se você quiser um estudo de qualidade, você tem que ter esse material meu, tá? E claro, a lei na mão, cara, atualizada. E toda vez que você tiver alguma dúvida, você vai ter que recorrer a esse conceito aqui. Tá? Isso aqui é o anexo 1 da lei. Pronto. Agora, vamos para o capítulo 2º. Né? Gente, o que eu falei para vocês de 1 hora aqui é o suficiente. Pode vir qualquer tipo de questão, para qualquer nível, qualquer banca, qualquer órgão, que ele não tem como elaborar uma questão diferente daquilo que eu falei para vocês. Mandei gravar essa aula, vou colocar na pasta de vocês, tá certo? Para vocês assistirem de novo. Tudo bem? Tá? Sistema Nacional de Trânsito. Você já sabe que o Sistema Nacional de Trânsito é elaborado por centenas de órgãos e entidades. Qual que é o dever deles? Trânsito seguro, preservação da via, nela incluída meio ambiente e saúde. Tá? É de competência comum? Sim, de todo mundo. São bastantes órgãos? Sim. Então, este capítulo, vou anotar aqui para vocês, 5 questões na prova de vocês. Tá? 5 questões. Vamos lá.
Esse capítulo a gente vai falar, vamos bater. Nós temos 7 grupos, tá? Temos 7 grupos de entidades e órgãos aqui, tá? São 7 grupos, a gente vai bater um a um para vocês aí. Mas antes de a gente começar a falar desses órgãos e entidades, o primeiro órgão e entidade é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tá? O legislador, sabiamente, ele fez umas disposições preliminares sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Ok? Sistema Nacional de Trânsito. Então a gente vai falar dessas disposições, onde ele vai traçar a estrutura geral do trânsito. Tá? Importante. Vamos lá, artigo 5º. Olha o tamanho, olha o texto do artigo 5º, né? Se eu fosse o legislador, eu ia partir isso aqui em 2 artigos, ou ia colocar um artigo, ou ia colocar um parágrafo, né? Porque é difícil entendimento, né? Então a gente vai entender esse artigo aqui de 2 formas, tá? 2 partes. Vamos ver. Ó, o Sistema Nacional de Trânsito. Então qual que é a sigla? SNT. É um conjunto de órgãos e entidades, tá? Conjunto de órgãos e entidades, tá? Conjunto de órgãos e entidades. Ó, vou passar aqui logo. Ó, então esse aqui, esses pontinhos aqui, significa dizer que tem mais textos embaixo, tá? Então primeiro eu vou só explicar essa parte aqui, ó. Conjunto de órgãos e entidades da União, Estado do DF, tá? Aí eu pergunto para você, cara, qual o tipo de órgão? Entender? Qual o tipo de órgão? Então, para você começar a entender e fixar, você vai ter que ver qual o tipo de órgão, né? Não. CONANTRAN é um órgão, tá? Eu quero o tipo de órgão. Então, vamos lá. Sistema Nacional de Trânsito. Tipos de órgãos. Se é um órgão coordenador, se é um órgão rodoviário, se é um órgão julgador, entenderam, gente? Então, qual o tipo de órgão? Então, para você entender o Sistema Nacional de Trânsito, antes de estudar os órgãos, você tem que saber quais os tipos de órgãos previstos. Vamos lá. É esses aqui. 1, 2, 3, 4, 5. PRF vai ser um órgão de que tipo? PRF é fiscalizador. DENIT, rodoviário. Não, rodoviário. DETRAN, executivo. CONTRAN, normativo, tá? AJARE, recursais. Vamos lá comigo, gente. Vamos lá, fixando. Aqui você vai... aqui vocês já perceberam que vocês vão ter um curso de altíssimo nível. Melhor curso, cara. Melhor curso. Tá? Melhor curso. De Mato Grosso eu tenho certeza. Tá? Melhor curso. Vocês já perceberam que eu vou construindo a coerência da aula. Passo a passo. Quais os tipos de órgãos? Primeiro, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Este é o mais difícil para o cara gravar. Tá? Então vamos lá. Órgão normativo, que vai ditar as normas. Hoje eu vou fazer a pirâmide de Kelsen, hierarquia das leis aqui para vocês aqui, do Sistema Nacional de Trânsito. Então nós temos órgãos normativos. Qual que é a maior norma existente? Lei 9.503 de 97, que é o CTB. Tá? Como o trânsito ele é gigantesco, só a lei não era suficiente para normatizar tudo. Então ele delegou para outras entidades dentro do sistema fazerem isso. Segundo tipo de órgão, órgãos executivos de trânsito. Fazer acontecer as normas. Tá? DETRANS, DENATRAN. Órgãos rodoviários. Rodoviários vem de rodovia. Então esse órgão rodoviário é para cuidar da rodovia, tampar buraco, colocar sinalização, colocar o semáforo. Então é o órgão rodoviário. Qual que é o produto dele? Rodovia. Ah, eu quero uma habilitação para dirigir. Você vai para o órgão executivo ou para o órgão rodoviário? Executivo. Você quer licenciar seu carro. Você quer fazer o registro do seu carro, que você acabou de comprar, está com a nota fiscal aqui, ó. O primeiro registro, você vai aonde? DETRAN. Tá? Entenderam? Você aí pega questão de prova, inclusive isso aí vai estar no simulado. Não, eu não vou falar que aí vocês vão... Não, é o seguinte, não é? Eu quero fazer um negócio pensando que você vai errar, não quero enganar você. Não vou perguntar o que você já sabe, né? É?
O executivo, ele não, o executivo, ações executivas, ou seja, para fazer acontecer, tipo assim, habilitação de condutores, licenciamento, executivos Detran, né? Tem ações fiscalizatórias? Tem um poder fiscalizatório, mas bem restrito, tá? Estamos adiantando, vamos com calma. Qual que é o objetivo desse momento? É apresentar quais os tipos de órgão. Apresentado para vocês? Bacana, tá? Vamos lá. Segundo tipo de órgão, né? Aliás, agora é competência. A competência é comum? Tá aí. Aí você tem que saber. Ó, da União, os órgãos da União. CONTRAN. O CONTRAN vai ser o órgão normativo, consultivo e coordenador. Gente, a banca vai ter questão fácil, meu. Vai ter questão fácil para vocês. DENATRAN vai ser um órgão executivo da União, tá? E aí o DENATRAN eu falo para vocês. O DENATRAN, de todos esses órgãos que a gente vai passar para vocês, é o órgão que tem mais competência. É o que tem mais competência. São 30 competências que ele tem. DENIT é o órgão rodoviário. PRF, é claro que eu preparei um upgrade para vocês aqui, né? Do rodoviário. Ampliei um pouquinho o assunto, né? Recursais, JARE, né? Então, isso aqui é uma estrutura. Vamos comigo aqui. Estadual, órgão normativo, consultivo, coordenador, CETRAN, DF, CONTRANDIF, né? DETRAN, órgão executivo estadual. A gente vai falar todos os produtos de cada um deles, tá? Para vocês aí. DER, aqui eu coloquei DER, mas depende da estrutura. A gente vocês perceberam que em todo lugar ele coloca órgãos e entidades? Já viram isso aqui? Órgãos e entidades. Agora vocês vão entender por que é órgãos e entidades. Eu vou dar exemplo de órgãos para vocês e eu vou dar exemplo de entidade, tá? Então, órgãos e entidades. Você vai saber exatamente disso, né? E município, vamos lá, questão de prova. No CTB, existe um órgão normativo, consultivo, coordenador, um órgão colegiado no município, pelo CTB? Ainda não. Órgão executivo municipal, órgão rodoviário, aí eu tenho que explicar aqui para vocês, porque, vamos lá, isso aqui vou ter que adiantar um pouquinho o assunto, porque eu não deixo dúvidas para os alunos. Primeira coisa, se cair na prova um órgão assim. Conselho Municipal de Trânsito. Pode ter, entendeu? Mas ele não tem uma resolução do CONTRAN que autoriza os municípios, né, a terem um Conselho Municipal de Trânsito. Mas ele não está previsto no CTB. Entenderam, gente? No CTB está previsto o Conselho Municipal de Trânsito? Não. Mas pode ter, sim, desde que obedeça uma resolução específica. Aí vamos ver o objeto do nosso estudo. Eu adorei o examinador desse concurso, adorei. Ele foi muito sincero com a gente. Ele falou, eu vou cobrar estas resoluções, não foi isso? Pronto. Então, não precisamos estudar a resolução que trata do CONTRAN com M. Entenderam? Vem comigo. Qual que é o órgão municipal executivo de trânsito de Cuiabá? Pode. Agora, se ele ampliar, segundo resoluções do CONTRAN, é permitida a criação de conselhos municipais? Verdadeiro. Entendeu? Eu não vou entrar em detalhes, porque cada conselho desse tem os membros, tem um monte de coisa, sabe, gente? Então, tá? Então não vou, assim, eu estou focando naquilo que vai, mas eu tenho que falar isso para vocês. Falar, professor, não falou. Certinho? Vem comigo aqui. Qual que é a pergunta que eu fiz para vocês? Qual que é o nosso órgão municipal executivo de trânsito? Não. Municipal. DETRAN é um órgão estadual. CEMOB. É mudo ou não? É mudo, desculpa. Isso eu posso errar, né, gente? Aí, conhecer a estrutura do município.
Mas antes era SMTU, não era? Essa era mais difundida, né? CEMOB, salvo engano, é Secretaria de Mobilidade. Tá. E qual que é o órgão rodoviário municipal? Hã? É com E? Certeza? Ó, vamos deixar assim porque não... Vamos... Não. Secretaria Municipal de Mobilidade. Então, o CEMOB é o órgão executivo de trânsito municipal, verdadeiro. E qual que é o órgão rodoviário municipal de trânsito? É com E. Ou seja, é a secretaria que vai acumular as duas atribuições. Ele vai ter as atribuições do executivo de trânsito com o rodoviário de trânsito. Entenderam, gente? Agora, município de São Paulo, você acha que é possível unificar esses dois produtos em uma só? Então lá deve ter o quê? Separado duas estruturas para cuidar disso. Lembra aqueles órgãos e entidades? Órgãos, né? Aqui, ele criou um órgão só para cuidar de dois. Ele pode criar uma autarquia, uma entidade para cuidar do rodoviário? Pode, se quiser. Tá? A organização administrativa é o chefe do executivo que escolhe. Por exemplo, quem que é o nosso órgão rodoviário de trânsito? Nosso órgão executivo de trânsito é o Detran Mato Grosso, não é isso? E qual que é o nosso órgão rodoviário de trânsito de Mato Grosso? Já perguntaram? Vamos lá. Não, Detran executivo. É o Detran que tampa o buraco da MT ali. MT 251. É o Detran que duplicou a estrada para Chapada? Não. Quem fez isso é o órgão rodoviário. É a Secretaria de Transportes, né? Não é transporte, não é, tem uma Secretaria Estadual de Transportes, não é? Né? Que cuida do quê? Da manutenção das estradas. Entenderam, gente? Então esse é o órgão rodoviário. Entenderam a diferença, gente? Tá? Ok. Bacana. Vem comigo aqui, vamos lá. Isso aqui foi só para a gente apresentar para vocês. Tá? Então, qual que é o objetivo da aula aqui? Nesse momento, eu apresentei para vocês os tipos de órgão e falei para vocês, para terem uma noção geral, tá? A estrutura. É claro, só isso vocês não acertam uma questão de prova. Porque eu tenho que entrar no detalhe de cada um, porque o detalhe, inclusive, vai tirar possíveis dúvidas, né? Agora, a parte final do artigo 5º, finalidade. Tá? Todos aqueles órgãos, que são centenas de órgãos, tá? Tem essas finalidades. Tá aqui. Tá? O exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro, licenciamento de veículos, licenciamento de veículo, formação, habilitação, reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicações de penalidades. Tá? Então, esses aí são todos os produtos. É claro que cada órgão vai ser especializado numa área dessa aqui. Por exemplo, recursos, né? Claro, a gente já sabe que é a JARE, né? Aí, pesquisando na internet, o professor Fábio Silva, muito bom ele trouxe esse macetezinho para você fixar o PPP, policiamento, planejamento, policiamento e pesquisa, né? No exercício que eu passei para vocês, que está na apostila, tentem colocar assim, quando você vê que ele está cobrando o artigo 5º. Está cobrando o artigo 5º, você vai lá e coloca o macete. Você vai colocar PPP, tá certo? AF, né? AF Maria, né? A aplicação das penalidades, fiscalização, educação, engenharia. FHC, o antigo presidente nosso, né? Formação, habilitação, reciclagem de condutores, aqui ele deu uma forçadinha, né? E o tal do jornal, né? Julgamento de infrações, operações do sistema viário, registros de recursos, normatização, administração, licenciamento de veículos. Então essas são todas as atribuições, né? Ok, tá? Vamos lá. Objetivos prazo. Então, artigo 5º, eu tenho uma apresentada geral para vocês do sistema, né? E esse sistema como um todo, gente, olha que coisa fácil, cara. Só tem 3 objetivos básicos. Só 3. Desses 3, 2 estabelecer e 1 fixar.
Objetivos básicos, então, são 2 estabelecer e 1 fixar. Esses objetivos básicos, gente, eles têm que ser inerentes a todos os órgãos de trânsito, entidades, né? Primeiro, estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, fluidez, ao conforto, à defesa ambiental, à educação para o trânsito, fiscalizar o seu cumprimento. Então ele vai estabelecer toda essa política nacional de trânsito, né? Detalhe para vocês, o tal do conforto, ó. Então o trânsito visa o conforto dos usuários? Sim. Aí, ó, a Política Nacional de Trânsito visa também o conforto, tá? Estou falando isso porque isso já vi várias questões de prova. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros, administrativos para a execução das atividades de trânsito. E, finalmente, o último, estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre seus diversos órgãos e entidades a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Então, falou em objetivo, 2 estabelecer e 1 fixar. Infelizmente aqui, o aluno vai ter que memorizar isso aqui, né? Pode cair, viu? Então isso aqui o aluno vai ter que fixar. Então você já sabe o macete, objetivos gerais, pouquinho, 2 estabelecer e 1 fixar. Pronto, né? Agora a seção segunda, né? Vamos lá. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito, tá? Os órgãos e entidades, tá? Este órgão aqui, ele diz respeito quando é um órgão da administração pública direta. A CEMOB é administração pública direta ou indireta? Direta. DENIT, indireta, entendeu? É uma autarquia, né? Bacana, gente? Quais são os grupos? São 7 grupos, né? Vamos lá. Primeiro, o Conselho Nacional de Trânsito, um órgão colegiado. Ele é coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo, tá? Essa palavra máximo aqui, eu vou falar daqui a pouco para vocês, que a gente vai falar tudo que é máximo, tá? Então nós temos aqui o órgão máximo normativo e consultivo, CONTRAN, tá? Nós temos aí o órgão coordenador máximo do sistema, o Ministério das Cidades. Então a gente vai falar tudo que é máximo, tá? Ok? 2. Então, primeiro órgão, né? CONTRAN. Segundo, se tem um CONTRAN que é nacional, nós temos o regional. Aqui no estado nós temos o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, ok? Cada estado tem quantos CETRANs? 1. Tá? DF tem um CETRAN? Não, tem o irmão dele, que é o CONTRADINF, né? Ele é um órgão normativo, consultivo e coordenador, tá? Ó, coordenador, tá? Os 2 são coordenadores. Aí nós temos o quê? Os órgãos executivos de trânsito. Da União, DENATRAN. Estados, DETRANS. Municípios, CEMOBs, né? Tá? Agora, esse nome varia bastante. Antes era SMTU, tem Secretaria de Trânsito. Quem vai fazer uma pesquisa aí, você vai observar que o prefeito, ele escolhe a nomenclatura, o nome a ser adotado, né? Agora, há uma grande tendência de ser a mobilidade urbana, tá? Mobilidade urbana. Conceito moderno, né? Se tem um executivo de trânsito, nós vamos ter o rodoviário, tá? Rodoviário. Também em 3 esferas. Da União, DENIT. Dos estados, DRE, Departamentos de Estradas e Rodagens, né? Por exemplo, quem tem essa estrutura é o Rio Grande do Sul, tem essa estrutura. A maioria dos estados tem uma... Antes nosso aqui tinha o DVOP, lembra do DVOP? Então o DVOP fazia o quê? Esse papel. Ele foi extinto e as atribuições do órgão executivo rodoviário foram incorporadas a uma Secretaria de Estado. Na época era a CINFRA, eu acho que não existe mais CINFRA. Da CINFRA, ela teve Secretaria das Cidades, que cuida das obras da cidade, e teve uma que cuida só de estrada, né? Então é essa Secretaria de Estrada que vai exercer a atribuição da rodovia. 5º grupo, Polícia Rodoviária Federal, uma atribuição de coordenação, de fiscalização. E a gente vai fazer um upgrade em relação a isso, né? E claro, polícias militares,
né, dos estados. Aí, para quem quiser já adiantar, coloca mediante convênio, pode colocar aí, tá? A PRF tem que fazer convênio para fiscalizar as BRs? Não, porque já é uma atribuição da lei, tá lá na lei. E finalmente o último, a Jari, né? Tá aí para vocês, isso aqui é o nosso artigo 7º, né? Que nós já adiantamos eles e explicamos esse cara aqui para vocês, né? Ok, bacana, né? Vamos aproveitar esses minutinhos. Você lembra lá do Porto Organizado? Hã? Olha onde o cara colocou aqui, o 7A, ó, em 2009. Então, em 2009, ele incluiu no rol das vias terrestres, ou seja, possibilitando que ele esteja sujeito aí o CTB, a questão dos portos organizados, né? Tá aqui, ó, artigo 7A, Porto Organizado. Então, Porto Organizado, mediante convênio, ele faz parte das vias de trânsito, ou seja, estará sujeito aí os 341 artiguinhos, né? A autoridade portuária ou entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênios, detalhe, esse convênio com os órgãos previstos no artigo 7º, ou seja, o artigo 7º são todas aquelas pessoas, né? Com a interveniência dos municípios e dos estados, né? Municípios e estados, juridicamente interessados para o fim específico de facilitar a atuação por descumprimento da legislação de trânsito. Daí que eu entendi, cara, lá deve ter muitas infrações de trânsito que deve estar atrapalhando as operações do porto organizado. E o porto é estratégico para o país, todas as nossas exportações, né? É a porta, então vamos organizar esse negócio, vamos multar, porque não só do brasileiro, mas do ser humano, né? A parte mais sensível do homem é o bolso, né? O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive as áreas dos terminais alfandegários, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias, públicas e de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito interno. Ou seja, este convênio aqui, ele vai o quê? Abraçar tudo que for em relação ao porto organizado, né? É o porto organizado, tá? Tudo bem? Fechou? Tá? Já caiu em prova? Eu não achei, tá? Quem achar alguma questão do porto organizado, por favor, manda para o meu WhatsApp lá que eu vou incluir na aula, porque é muito interessante isso, tá? Nós estamos estudando o quê? Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, eu disse para vocês que nós temos diversos órgãos. Antes de entrar em órgão, o legislador fez o quê? Essas disposições preliminares. E o último artigo, o artigo 8. Os estados, municípios, DF organizarão os respectivos órgãos e entidades, né? Executivo de trânsito, rodoviários, executivo rodoviários, estabelecendo os limites e circunscrições das suas atuações. A lei está dizendo que o município tem que criar um executivo e um rodoviário? Não. Ele falou que você pode criar, ou seja, o artigo 8º deu a possibilidade do chefe do executivo se organizar esses órgãos. Ele só fala que ele tem que organizar, né? Da melhor maneira possível. Ah, professor, existe algum impedimento de uma secretaria municipal ter os dois produtos? Claro que não. Pode ter, entendeu? Os dois produtos. E tem, maioria, são uma secretaria que faz tanto o executivo quanto o trânsito. Mas pode ter uma só de trânsito, outra só de executivo, né? Então, quando coloco aqui, estado, né? Ah, professor, o estado, aqui no Mato Grosso era uma autarquia, DVOP. Hoje é o que? A DVOP era o que? Era administração indireta. Agora, está tudo na administração direta de uma Secretaria de Estado, tá? Primeiro órgão que nós vamos estudar, muito importante, daquelas 5 ali, uma questão do CONTRAN. CONTRAN com N, tá? Porque CONTRAN com M existe. Esse CONTRAN com M é o municipal. O CONTRAN, ele está numa posição de destaque, tá? Muito importante, uma posição de destaque aqui. Ele é o órgão normativo, consultivo e um órgão coordenador, tá? Muito importante esse órgão aqui. Artigo 9º. Vamos falar quem que vai ser o presidente do CONTRAN. O presidente da República designará o ministério ou órgão da presidência responsável pela coordenação máxima
do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União, né? Esse assunto aqui ele é muito importante, já está faltando 1 minuto para o intervalo. Vou dar o intervalo para vocês, aí na volta a gente termina esse aqui. Hoje na minha meta é chegar lá no Denatran, tá? Aí a gente vamos continuar. Então, intervalo, pessoal, fica à vontade.